a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 5 de agosto de 2021, quinta-feira. O Evangelho é o de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos então São Mateus narrando aqui a profissão de fé de Pedro, onde Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta foi a primeira pergunta. Jesus pergunta aos seus discípulos o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Então os discípulos respondem a Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outro ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus então finalmente chega, penso que na pergunta que ele de fato queria fazer: e vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E então Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, conforme disse Jesus, que foi o Pai que o revelou, e não um ser humano, disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que é Messias? Messias aqui seria o Cristo, o ungido, o prometido de Deus. Então Pedro faz essa profissão de fé dizendo que Jesus é o Messias, aquele prometido de Deus, que viria restaurar Israel, salvar Israel. Por isso então Jesus diz isto: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso Jesus então vai e diz que Pedro é esta pedra fundamental do qual Jesus então constrói a sua igreja, esta pedra, esta rocha firme que declara a sua fé firme que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, o prometido de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Por isso Jesus dá a chave do céu a Pedro, dizendo a ele: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus dá então a Pedro e aos seus sucessores, o príncipe dos apóstolos, ou seja,
o Papa a chave para ligar e desligar. Aquilo que desliga aqui na terra, desligou no céu, aquilo que liga aqui na terra, liga então no céu. Dá o poder ao Papa, ao Vigário Geral de Cristo aqui na terra, o poder então de ligar e desligar. E posteriormente Jesus diz aos seus discípulos que não é para revelar às pessoas ainda que ele é o Messias, ainda não é a hora. E Jesus começa então a dizer aos seus discípulos que ele iria sofrer em Jerusalém da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que ele devia morrer, mas no terceiro dia iria ressuscitar. E Pedro, aquele mesmo Pedro que foi ungido pelo Espírito Santo, que foi inspirado pelo Espírito Santo a dizer que Jesus é o Messias, o enviado do Pai, toma Jesus à parte e começa a repreender Jesus, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Então Jesus diz a Pedro: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Por que Jesus diz isto para Pedro? Porque é projeto de Deus, é projeto do Pai que Jesus se entregue para a salvação dos homens. É necessário que isso aconteça. Quando Pedro sugere para Jesus que Deus não iria deixar isso acontecer, então Pedro está dizendo a Jesus para desobedecer o Pai, para que o Pai não faça a sua vontade salvífica, para que Jesus se entregue a fim de salvar a humanidade. E diz então Jesus a Pedro que agora neste momento ele é pedra de tropeço, porque ele, entre aspas, é enviado de Satanás. Satanás fala a Jesus através de Pedro. Veja, mesmo Pedro, que ouve Deus e fala ungido por Deus, também pode, e nesse caso deu ouvidos a Satanás, deu ouvido aos pensamentos humanos, deu ouvido aos pensamentos humanos. Partindo para a meditação deste evangelho de hoje, perguntando o que ele tem a ver comigo e com você. Jesus também pode nos perguntar, então, o que os homens dizem que eu sou? E nós podemos responder muitas coisas, né, que as pessoas falam para nós quem é Jesus. Mas o que Jesus de fato quer saber de nós é o que nós pensamos sobre Jesus, o que nós achamos de Jesus, quem nós pensamos que é Jesus. Será que nós diremos como Pedro: tu és o Messias? Ou seja, tu és o Salvador, tu és o meu Salvador, tu és o enviado do Pai para me salvar dos meus pecados. E de fato, acreditando nisso e vivendo esta salvação, e perguntando então para nós: será que nós também nos fazemos como Pedro? Ora, fazemos a nossa profissão de fé em Jesus e ora não acreditamos, ora não queremos fazer a vontade de Deus por completo, queremos fazer a vontade de Deus talvez só quando nós achamos que é bom, quando nós não achamos que é bom, a gente não faz, se tornando assim nós mesmos o nosso próprio Deus e não o Deus Pai de bondade? Porque será que Deus não sabe o que é bom para mim, o que é bom para você, a fim de fazer este projeto, este plano salvífico de Deus, onde Jesus se encarna, sofre, toma sobre si as nossas dores, os nossos pecados e sepulta no sepulcro, ressuscita para uma vida nova, a fim de nos salvar, a fim de nos redimir-nos dos nossos pecados? Será que Deus não sabe que isso é melhor para nós, que isso é necessário para nós? Nós queremos colocar a nossa vontade em Deus e não pegar e assumir a vontade de Deus em nossas vidas? Será que nós estamos dando ouvidos para quem? Quem nós estamos escutando em nossa vida? Nessa terceira etapa da Lectio Divina, que é a oração. Rezemos então, irmãos e irmãs, confessando a Deus todos os nossos propósitos, todos os nossos sonhos, os nossos projetos, confessando a Deus de fato o que pensamos de Deus, o que pensamos de Jesus, que nem sempre estamos de acordo com a vontade de Deus,
que nem sempre aceitamos a vontade de Deus ou vivemos a vontade de Deus, e que muitas vezes pensamos o contrário daquilo que Deus pensa, mas peçamos perdão, aceitemos então a vontade de Deus, lutemos então para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas e peçamos a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, para que derrube em nós toda a nossa má vontade, toda a nossa concupiscência e tendência ao pecado, em não obedecer a Deus, em não nos humilharmos diante de Deus, e não reconhecer que Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Nós renunciamos ao Senhor, ao nosso orgulho, à nossa soberba, à nossa vaidade, à nossa arrogância, em que muitas vezes queremos ser o nosso próprio Deus, e confessamos que precisamos, necessitamos de Ti urgentemente, da Sua intervenção em nossas vidas, que nos revele a Sua vontade e que nos convença dessa verdade que é melhor para nós, porque nós queremos viver, eu quero viver esta vontade, Senhor. Me ajuda, Senhor, a viver a Sua vontade. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.